Fala, galera ligada na GFight, Marcel Alcântara novamente aqui invadindo o nosso espaço no canal do YouTube da GFight para apresentar e tocar o Luta Luta com a GFight, nosso programa semanal aí que trata de assuntos relacionados aos próximos eventos, e hoje vamos falar bastante do UFC Fight Night 230, mais um UFC que acontece em Las Vegas e que terá cobertura em loco do nosso queridíssimo Diego Ribas, que está aqui novamente conosco nesse quadro. Tudo bom, Diego? Fala, Marcel, fala, audiência, tudo bom, pessoal da GFight? Seguinte, card recheado de brasileiros, UFC Vegas 81, se não me falha a memória, mais um show aqui no UFC Apex, e a gente vai analisar para vocês o card principal, as principais lutas, na verdade, e dar os palpites a seguir. Vamos que vamos. Diego, vamos começar então já com uma presença brasileira no card principal. Daniel Miojo encara Edgar Chairez por um peso combinado, até 59 quilos, né? Essa luta que trata-se de uma revanche, já que no mês passado a luta terminou sem vencedor. E agora a gente vai ver quem é que se dá melhor aí, né, numa luta que pode até definir rumos aos atletas. O Edgar tem 27 anos, é mexicano. Na outra luta que fez no UFC, tirando a que enfrentou o Miojo, ele foi derrotado por Tatsuro Taira. E o Miojo tem 27 anos, é atleta da Chutebox Diego Lima, treina lá com o Charles do Bronx, que acabou saindo, né, da luta em Abu Dhabi, que será na próxima semana, aí numa polêmica, enfim, envolvendo um corte no supercílio. E desde que entrou no UFC, são 4 derrotas seguidas antes desse no contest aí contra o Edgar. E aí, Diego, o que você imagina para essa luta, para esse reencontro dos dois atletas? Bom, eu estava lá na primeira luta entre eles, né, Marcel? Muitos de vocês, eu imagino que quase todos se lembram. O Miojo pareceu ter apagado, o árbitro interrompeu a luta naquela guilhotina em pé, no primeiro assalto, começo da luta. E aí, assim que o cara soltou, o Miojo não tinha desmaiado, enfim, aí declararam no contest. A revanche foi remarcada, por isso, inclusive, o peso combinado. Porque a luta foi mês passado, menos de um mês, aí se a gente pegar na tabelinha, são quase exatamente um mês. Então, 2 cortes de peso seguidos, aí o próprio mexicano pediu para que fosse um peso combinado, o Daniel aceitou, e bola para frente, né? Uma luta interessante, ainda mais pelo estilo agressivo dos dois, pelo fato deles já se conhecerem, já terem testado ali, sentido a força, o tamanho um do outro, e por ser um cage menor aqui no Apex, o que favorece, pelo menos teoricamente, o Miojo. Um cara muito agressivo, que na primeira luta mostrou que a busca por quedas, o domínio territorial no solo. Então é uma estratégia que eu acho curioso, não curioso mesmo, mas uma estratégia que eu acho benéfica para ele, para esse casamento de estilo. E vou ser sincero, Marcelo, eu tava achando, se fosse num cage maior, eu tenderia a apostar a ver o Miojo como o azarão. Já num cage menor, num card reduzido, num card não tão sem os holofotes, digamos, de um card como foi no T-Mobile Arena, imagino que ele vai conseguir controlar melhor a sua ansiedade, como já controlou na última luta, importante mencionar, e mostrar o seu talento. Ele é muito talentoso, mas ele cometeu muitos erros nas suas lutas. Chegou no UFC com muita expectativa por parte dos fãs, inclusive por minha parte. Eu gosto muito da habilidade dele como lutador, mas muitas decisões erradas em vários momentos das lutas. Me parece muito mais centrado agora, já senti isso no mês passado, e ele que vai fazer sua 6ª apresentação, são 4 derrotas e 1 no contest, e agora vai tentar sua primeira vitória. Cara, eu tô muito curioso para ver as bolsas de apostas, porque eu acho de fato que ele vai ser azarão justamente por isso. 4 derrotas e 1 no contest. Mas eu acho que ele vence essa luta, Marcelo. Não sei nem se é arriscar aí, vamos ver se eu quebro a banca aí. E, cara, é interessante isso porque o UFC não costuma apostar tanto assim no lutador, né, que já tem 4 derrotas, um no contest. Depois das 4 derrotas, possivelmente ele já estaria eliminado aí do cartel, do elenco do UFC, mas o UFC manteve, teve o no contest e agora vai lutar novamente. E como você disse, nas casas de aposta é azarão. Paga-se 3,45 a cada real apostado para o Miojo e 1,28 para o Edgar, então é um favoritismo razoável do mexicano. O
brasileiro sendo azarão nessa primeira luta. Vamos seguir em frente para a luta do Michel Pereira, na categoria dos médios. O Michel Pereira tem 28 vitórias, 11 derrotas e 2 no contest, 30 anos, iria enfrentar o Barriault, mas por problemas médicos, aí na semana da luta, seu adversário foi trocado e agora ele enfrenta uma pedreira, o André Petroski, que tem 10 vitórias e uma derrota, 32 anos, norte-americano, no UFC, são 5 vitórias em 5 lutas, e a última delas aconteceu em agosto deste ano, então ele está aí fresquinho, pronto para lutar, e vai encarar o Michel Pereira, que vem também de 5 vitórias seguidas, mas a última delas contra o Santiago Ponzinibbio, em maio de 2022, já um tempinho aí sem lutar, Diego. Exatamente, o Michel, para quem não se lembra, nesse período todo sem lutar, teve diversos camps cancelados, lutas canceladas. A última delas foi em Salt Lake City, final de julho, começo de agosto deste ano, que ele enfrentaria o Stephen Thompson, o Wonderboy, mas a luta caiu na sexta-feira, porque o Michel não bateu peso, e agora essa luta desta semana marca a estreia do Michel na divisão dos médios. Ele está subindo para 84 quilos. E eu acho uma decisão muito acertada. Eu já entrevistei o Michel algumas vezes, enfim. Ele é muito grande para 7'7", cara. Ele é do tamanho, tem o frame do Borralho, do Caio Borralho. Como raios ele batia 77 quilos, não sei, mas sofria de fato. Tem entrevista com ele no canal, você pode conferir aqui no canal da GFight. Ele fala muito sobre isso, da dificuldade de bater o peso, da decisão para subir para 84 quilos. Eu acho que foi uma decisão acertada. Bom, Marcel, falando da luta em específico, Petrovski é um cara muito duro, muito consciente, com muita habilidade no chão. Treinou por muito tempo com o Daniel Simões, né, o Daniel Grace. Mas pegando uma luta em cima da hora contra um cara que, veja só, apesar do Michel subir de categoria, o Michel é maior que ele. O Michel é muito grande mesmo. O Michel é um cara plástico. Tá certo que o queijo é menor, em teoria, facilitaria a aproximação, né, encurtar a distância do Petrovski. Mas o Michel tem uma defesa de queda boa, tá treinando uma equipe de forma consistente agora com a Extreme Culture, inclusive ele treina quase todo dia com o Sean Strickland, cara, que é o atual campeão da categoria. Vejo o Michel motivado. Na entrevista ele falou como ele tá com mais energia, ele consegue treinar mais e treinar melhor. E eu vejo ele um melhor lutador do que o Petrovski. É difícil, o Michel é um trocador, fato, ele vai buscar luta em pé, e no chão ele não vai tentar muita coisa, a não ser se defender e levantar. E ele é muito bom nisso, e para quem não sabe, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Eu não consigo, eu vejo o Michel com um favoritismo razoável para essa luta, Marcelo, para ser sincero. Talvez o desempenho recente do Petrovski tenha feito as odds não serem tão dísparas, né, não tão distantes, mas o Michel Pereira, de fato, é também o favorito nas casas de apostas. Paga-se 1,46 a cada real apostado, e para o Petrovski 2,60 a cada real apostado. Portanto, a luta em que o brasileiro é favorito, Diego. Acho que é mais ou menos isso, né? Não surpreende. Não surpreende, não. Eu esperava por isso. O Michel tem muita moral aqui nos Estados Unidos, né? No Brasil também tem muito público que gosta bastante dele, que já o acompanha. É um lutador plástico, agrada os fãs, sempre dá show no octógono. Difícil não gostar do estilo dele, também dá show nas entrevistas, é um cara bem engraçado, sempre alto astral, né? Tanto dentro quanto fora do octógono. E é um desafio importante para ele. Tem muitos fatores, né? Ele está mudando de categoria, é o queijo pequeno. O Petrovski aceitando um desafio desse em cima da hora. É difícil não ver o Michel como o favorito, não. É isso. Agora a gente parte para a categoria dos galos, os pequenininhos, Adrian Yannis versus Jonathan Martinez. O Yannis tem 16 vitórias e 4 derrotas. Americano de 29 anos, 14º no ranking, vinha de 4 vitórias até ser derrotado pelo Rob Font em abril deste ano. O Martinez tem 29 anos também, americano, 13º no ranking, aí muito próximos, e chega ao confronto com 5 vitórias seguidas, dos dois atletas muito parecidos, da forma como chegam para esse duelo. Diego, só o Yannis que vem de uma derrota para o Font, mas antes disso vinha de uma sequência boa de vitórias. O que você imagina para esse confronto? Bom, sendo bem sincero, tem uma grande chance de ser a luta da noite. Movimentação, dois atletas que para a categoria, para o peso, né, para o tamanho deles, são agressivos e têm poder de nocaute, inclusive.
E são dois atletas que namoram com o topo da divisão, a um passo de se colocar em rota de colisão, né? Com os principais nomes. Martinez bateu o Cub Swanson, se eu não me engano, já bateu o Thomas Almeida, o Yannis vem de uma derrota, enfim, mas tinha uma sequência enorme de lutas, inclusive com prêmios bônus, se eu não me engano, acho que luta da noite, performance da noite, enfim, ele estava super empolgado, né, embalado na categoria. Por isso, a chance de roubar o holofote é considerável, já aviso. Acho difícil, inclusive, que essa luta termine no primeiro assalto ou algo assim. Faz mais sentido uma luta longa. E numa luta longa, eu acho o Yannis, cara. O Yannis tem um poder, tem pegada. Uma pegada interessante para essa categoria. Até mais do que o Martins. Eu vejo o Yannis com uma vantagem na luta longa, nas águas profundas. Então, quanto mais longa a luta for, mais troca de posição, movimentação, clinch, derruba, sobe. Quando dropar o nível de quando todo mundo baixar a energia, o que é comum para qualquer ser humano, o Yannis rende mais ali do que o Martins. E é ali que eu vejo que ele, final de segundo, terceiro assalto, pode capitalizar e até conseguir uma vitória, de repente, pela via rápida. Se não, por decisão. Yannis favorito, Marcelo. Bem aparelho, eu gosto dessa luta. Viu? Bem parelho como estão as odds das casas de aposta, mas com o Yannis levemente azarão. Na verdade, Yannis 1,90 para cada real apostado, 1,84 para o Jonathan Martinez, é muito próximo, né? Praticamente um empate técnico. É uma luta que, de fato, deve ser bem equilibrada, né, Diego? Todo mundo esperando isso. 1,90 em 84, é isso? Nem aposta, Isso. Galera. Nem aposta, o risco é muito alto, deixa quieto. Deixa para do Michel, deixa para do Miojo, principalmente, né, que você deu a letra aí. O Miojo está pagando bem, né? Esqueci até a cotação, mas você falou que ele está pagando bem. Tá pagando bem, é o azarão. Vamos seguir agora para o co-main event da noite, luta entre brasileiras, Viviane Araújo versus Jennifer Maia, a Vivi, a luta é do peso mosca, né? A Vivi tem 36 anos, é a 11ª do ranking, vem de 3 derrotas nas últimas 4 lutas e foi derrotada por Amanda Ribas no UFC 285, isso em março deste ano. Já a Jennifer Maia tem 35 anos, é a 9ª do ranking, 12 das 21 vitórias foram por decisão e vem de 2 vitórias seguidas. Nesse duelo de brasileiras, Diego, você vê vantagem para quem? Marcel, sendo bem sincero, quando casaram, essa luta eu não entendi muito bem. As duas quase se enfrentaram em 2 ocasiões, né, em 2020, na época da pandemia e tal, e as 2 lutas acabaram não acontecendo. Naquele momento fazia sentido por onde as duas se encontravam em fase de ascensão, de consolidação na categoria, tanto que a Jennifer acabou lutando pelo cinturão. A Vivi vem de 2 derrotas, vem numa fase, se eu não me engano, é a primeira vez que ela perde duas lutas seguidas na carreira no MMA. Vem numa fase inconstante, enquanto a Jennifer teve uma fase inconstante, mas venceu as 2 últimas, está numa fase de ascensão. Tá até ranqueada acima da Vivi. Não entendi muito o casamento da luta, mas pelo casamento e pelo momento das duas, dá para ver sim, numa rápida análise, um favoritismo teórico, claro, mas da Jennifer. Jennifer é mais consistente, ela é mais experimentada no octógono e ela tem um QI de luta, né? Ela é muito disciplinada estrategicamente. Acabou de fazer 35 anos, inclusive. Para um cage pequeno, a força que ela tem no clinch, que já incomodou até mesmo a Valentina Shevchenko quando ela disputou o cinturão. Trocação afiada do chutebox de Curitiba. Caminhar para frente. Eu inclusive acho que a Jennifer vai tentar fazer uma luta longa. A Vivi, para quem acompanha, sabe que a Vivi é muito explosiva. O jogo de perna muito fluido, né? Gostoso de ver a Vivi lutar, principalmente no primeiro assalto, mas ela tende a cair, ela é muito explosiva, muito atlética, ela tende a cair de rendimento. E a Jennifer não, a Jennifer é muita força física, então eu imagino que a Jennifer vai até utilizar o fato do cage ser pequeno para encontrar a Vivi mais, clinchar, fazer uma estratégia de cansar a adversária. E a Jennifer é muito boa estrategicamente, então eu vejo ela batendo a Vivi até por pontos mesmo, cansando e, enfim, dominando principalmente o segundo e terceiro assalto.
E nas casas de apostas, a Jennifer Maia é a favorita com 1,61 para cada real apostado, enquanto a Vivi Araújo paga 2,23 para cada real apostado. Diego, você colocaria um dinheirinho nessa luta ou não? Olha, Marcel, colocar dinheiro é uma coisa complicada, né? Eu tô. Hoje, o que eu mais vejo aqui nas casas de apostas, no pessoal que. Bom, explicando para quem está assistindo aqui nos Estados Unidos, é muito comum e é muito amplo e é divulgado, né? O pessoal que dá palpite, vende dicas de aposta, enfim. Ultimamente o pessoal tem muito tentado achar aqueles azarões e fazer parlays entre azarões, uma coisa que eu não sou fã de forma alguma. Até no contender do último episódio tinha um parlay de azarões, porque não era só quem venceria, mas a forma como venceria. Se o cara apostasse $100, ele ganharia 57 mil. Então, enfim, enrolei, mas para dizer que eu não acho que eu não colocaria dinheiro nessa luta, não. Ou teria alguém mais favoritismo, como na luta principal, a gente vai falar, como a luta do Michel, ou até uma aposta simples ali, de repente, arriscar mais no miojo, que ele, pelo que você falou, tá pagando bem, né? Vamos então falar da luta principal da noite, Diego. Sodiq Yusuff versus Edson Barbosa, particularmente o atleta que eu gosto muito de ver em ação. Agora há algum tempo já, né, na categoria, não está mais nos leves, está na categoria de baixo. O Yusuff tem 13 vitórias e 2 derrotas no seu cartel, tem 30 anos, é um nigeriano também radicado nos Estados Unidos, número 11 da categoria, 6 vitórias por nocaute, apenas uma por finalização. O Edson Barbosa tem 23 vitórias, 11 derrotas, 37 anos, experientíssimo, já há um longo tempo no UFC, né? Número 13 do ranking, 14 vitórias por nocaute, apenas uma por finalização. Aí só mostrando assim que os atletas preferem o nocaute, mas a finalização é difícil de vir uma finalização de ambos os atletas, né? Diego, o que você imagina para essa luta? O Edson Barbosa, ao escolher descer de categoria já há algum tempo, como você analisa esse período dele na divisão de baixo? O que você acha do confronto e se o brasileiro tem chance de vencer? Eu gostei, bom, como você mencionou, o Edson é velho de guerra e eu já entrevisto o Edson faz muitos anos, inclusive tem uma exclusiva com ele no canal aqui para essa luta. Falei com ele ontem. Hoje é quinta, eu falei com ele na quarta, mas o vídeo vocês estão vendo hoje é sexta, então. Mas falei com ele na quarta-feira. O Edson, cara, acho que foi uma decisão corretíssima descer para 66. O esporte evoluiu, o tamanho dos lutadores, o frame dos lutadores mudou. Ele, de fato, é um peso-pena super trancado, físico, sempre, já como peso leve, até na entrevista eu brinquei com ele, como peso leve ele já era trancado, desceu para os penas, até uma recente foto dele viralizou por conta disso, veterano, 37 anos, 13, 14 anos já no UFC, e é como não só um dos seus lutadores favoritos, como um dos meus lutadores favoritos também, Marcelo. Plástico, chute giratório, nocauteador, já ganhou diversos prêmios bônus nas duas categorias. Vem de uma vitória impactante com prêmio bônus também. É um dos lutadores que tem os melhores highlights do UFC. Exatamente. Inclusive, eu estava lá. Você estava lá também naquele Eu estava UFC, no chute giratório. quanto o Terence, que foi incrível. Talvez um dos 3 maiores highlights da história do UFC foi aquele nocaute do Edson. Dito isso, essa luta vai ser muito difícil, Marcel. O Youssef, apesar dele não lutar faz um tempo, um cara muito consistente, mais novo, muito menos cicatrizes da guerra, né, desse período. O Edson já lutou muito. E as horas de voo nesses esportes cobram muito, né? Não estou dizendo de forma alguma que o Edson tá, enfim, para parar, nem Se nada disso. aposentado. Não, nada disso. Até na entrevista ele menciona sobre isso. Mas já tem 37 anos. E o Youssef tem o quê? 30? 30. Muito mais novo, muito menos lutas, fisicamente inteiro, e ele é muito forte fisicamente. É difícil falar em brechas, mas tem oportunidades no jogo do Edson que eu acho que o Youssef tem grande chance de capitalizar. A gente viu isso, sei lá, o Khabib fez, enfim, não digo nem que é o mesmo estilo, mas
por exemplo, Justin Gaethje ou Felder, que são estilos completamente diferentes, Kevin Lee, mas como eles abafaram o Edson. Se você jogar da média para longa com o Edson, basicamente passa no médico e já se você nocauteado. Porque a noção de distância dele, a velocidade de explosão que ele ataca, principalmente no chute. Lembrando que o Edson já tem nocaute com chute baixo, chute no corpo, chute alto, joelhada voadora, monstro. Mas quando você abafa ele, joga da média para curta, essa habilidade deles é impraticável, né? Os chutes da longa distância. Você tira uma grande arma do jogo do Edson e ele não rende tanto. E por ser um cara muito muscular e muito explosivo, algumas vezes a gente já viu o Edson cair de rendimento com o decorrer dos rounds. Lembrando que essa luta é de 5 assaltos, Marcelo. Então, o Youssef, que é um cara muito pragmático, muito forte, muito bem condicionado fisicamente, tende a levar a vantagem física mesmo na luta. Cage pequeno, 5 assaltos, combinação não boa, uma combinação bem ruim para esse casamento de estilos para o Edson. Por isso eu vejo o Sodiq Youssef vencendo na decisão, ou enfim, arrastando a luta e levando vantagem nos assaltos finais, Marcelo. As casas de aposta também apontam o nigeriano com favoritismo, com 1,56 para cada real apostado e 2,34 para cada real apostado para o brasileiro. Se for uma luta mais longa, com mais de 3 assaltos, com 4 assaltos em diante, paga-se 2,18. E se for com menos do que 4 assaltos, paga-se 1,61. Então talvez aí tenha uma brecha até para você alavancar os seus ganhos com essa luta, apostando que ela vai ir até o final, como o Diego aí previu que pode acontecer, né, Diego? Exatamente. Confiram direitinho aí suas análises, as cotações, dependendo, acho que muda de site para site, enfim, vejam com carinho. Por favor, você que vai apostar, seja maior de 18, use o seu dinheiro, não use o dinheiro da mãe e, principalmente, não deixe de pagar nenhuma conta para apostar, hein? Faça isso com o dinheirinho que esteja sobrando. E assuma o risco, porque sempre existe a chance de você perder. Diego, passamos a régua, então, no UFC deste fim de semana, no UFC Fight Night 230 UFC Fight Night, incrível. E vamos falar, então, do seu desempenho no UFC passado, o UFC Dawson versus Green, uma luta que caiu, né, do Felipe Lins, um problema médico com o brasileiro, não conseguiu lutar, era uma das lutas que a gente tinha analisado. Das outras 3, você acertou 2 e acabou errando justamente a principal, com o Bob Green quebrando a banca e vencendo por nocaute o Grant Dawson. O que você tem para falar sobre esse evento, Diego? Como de costume, né, errar uma luta por evento, voltamos à velha cena aí do luta a luta. Gostei do evento, foi bem interessante. Infelizmente a luta do Lins caiu de última hora. Uma luta que eu queria ver bastante, mas ele foi impossibilitado ali pela equipe médica. Mas, cara, eu gostei. É um evento que tinha pouca repercussão, pouca visibilidade. Para ser bem sincero, atraiu pouco público, né? Mas é esse tipo de evento que às vezes é até melhor para assistir, sabia? Principalmente em loco. Tem muito mais acesso, muito menos barulho. Aqui no Apex a gente fica muito próximo do octógono. Foi um horário bom, então, enfim, foi uma luta bem maneira de ver, tirando, claro, o nosso querido Dawson, que ferrou com o nosso parlay aí, com a nossa aposta, e com o meu palpite, que era grande favorito. Logo no comecinho da luta levou muita gente achou que foi um jab, mas foi um direto, né, que o Bob estava jogando de canhoto. Surpreendeu ali primeiro minuto, impressionante, quebrou a banca mesmo. Fora isso, tudo foi dentro dos conformes, o Marcel. Inclusive o fato de você acertar alguns aliás, errar um e acertar o resto, né? Tudo exato. Dentro dos conformes, nada além do normal. Diego, obrigado, então, até semana que vem, a gente volta aí com mais um Luta Luta na semana que vem para falar do próximo evento, aliás, do evento de Abu Dhabi, riquíssimo em informações e um pouco decepcionante para nós brasileiros, já que tivemos baixas clamorosas
para esse evento, né, Diego? Exatamente. Só o main event com o Charles Oliveira e o main event com o Paulo Borrachinha, os dois brasileiros fora do evento, que era para ser o card mais aguardado do ano. Segue um card bem interessante. Johnny Walker tá no evento, Bruno Blindado, Wally Alves, mas Makhachev segue contra o Volkanovski, Shimaev contra o Usman. Baita card. Vamos ver, mas é claro, perdeu muito, principalmente para nós brasileiros. Vamos que vamos, galera. Até semana que vem. Valeu.